A paz do Senhor, irmãos, eu hoje com a ajuda do Senhor vou fazer o vídeo número 8, eu penso que é o último vídeo, a não ser que eu me lembre de mais algum assunto que precisa ser falado. Este vídeo hoje é falando acerca de Maria e para quem é adoradora de Maria, eu desculpa lhe dizer, mas não tenho boas notícias. Você vai ouvir o que as Sagradas Escrituras dizem e aí você faça como você entender. Eu vou, com a ajuda do Senhor, vou orar e vou então mostrar aqui passagens bíblicas que comprovam que Maria não deve ser adorada. Não deve ser adorada. Só eu vou orar ao Senhor. Me diz, meu Pai, te dou graças, Senhor, porque somente a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Obrigado, Pai Santo, Senhor, pelo discernimento que nós temos através da Tua palavra para não cairmos no erro, Senhor. Graças te dou por tudo, Senhor. Mais uma vez, Senhor, no nome do Teu amado Filho, Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Senhor. Amém. Eu acho que este vídeo não vai ser muito grande. Até porque bastava somente talvez 1 ou 2 versículos para vos mostrar que Maria não pode nem deve ser adorada. O que a Bíblia diz sobre Maria? Porque é a Bíblia que vai nos dizer se devemos ou não adorar Maria. Irmãos, na Igreja Católica, Maria está quase ao mesmo nível de adoração e santidade de Yeshua. Aliás, eu talvez até diga que ela talvez até esteja numa escala um pouco maior, porque infelizmente isto é mais um erro da Igreja Católica. Vamos ver nas Sagradas Escrituras se ela merece adoração e se as Sagradas Escrituras dissessem, eu vos diria, mas as Sagradas Escrituras não dizem. Aliás, irmãos, os irmãos vão ver que ok, deixa-me deixar por aqui mesmo. Ora, sabemos que Maria foi uma mulher especial, que foi escolhida por Deus para trazer Jesus ao mundo, se bem que Jesus sempre existiu. A palavra do Senhor diz, lá no princípio, diz que em Gênesis, eu por acaso não tinha posto este versículo aqui, mas eu vou por aqui, porque assim é sempre bom. Já fiz várias vezes, pelo menos uns 2 vídeos sobre Maria, e este vídeo é muito importante porque aqui diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se fosse só Deus que existisse no princípio, Deus dizia, vem fazer o homem à minha imagem. Ele diz, façamos. Porquê? Porque Yeshua já estava com o Pai no princípio. E também façamos o homem à nossa, isso é plural, conforme a nossa semelhança. Só Yeshua sempre existiu. Também em João 1 diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Só Jesus Cristo, meus irmãos, sempre existiu. A Maria foi só um vaso para trazer Yeshua ao mundo, mas ele sempre existiu. E também há uma passagem aqui, não sei se vai encontrar, também não pus aqui, que diz que antes de Abraão, eu sei, deixa eu ver aqui qual é o versículo que diz, acho que é João, isto está em João 8:56, que diz assim, então os judeus disseram a Jesus, tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E ele disse, respondeu Jesus, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Só Jesus Cristo já existia antes de Abraão. Abraão é mesmo os primeiros homens da palavra do Senhor. Só aí podemos ver claramente que Jesus Cristo sempre existiu. Maria foi somente uma pessoa escolhida por Deus para trazer Yeshua ao mundo, mas Yeshua sempre existiu. Eu sei que isso é muito difícil das pessoas entenderem, mas isso tem que ser explicado, porque há pessoas que chegam ao ponto de dizerem que sem Maria não havia Jesus. Jesus, Yeshua, o Cristo, o Messias, sempre existiu.
Ok, meus irmãos, agora, nas Sagradas Escrituras, como eu já disse, não diz nenhum versículo que dê direito à adoração a Maria, até muito pelo contrário. Os irmãos vão vir, estou-me referindo a pessoas que têm pouca instrução das Sagradas Escrituras, porque as pessoas que estão no meu canal já há muito tempo, ou seja, pessoas assim, cristãos, que realmente leem a palavra do Senhor. Os irmãos estão vendo um barulho muito grande ali atrás, mas é porque um carro virou ali na via rápida e eles estão ali tentando ver se conseguem endireitar o carro. Ok, meus irmãos. No vídeo anterior alguém me disse, irmão Lúcia, já sei disso tudo. Estes vídeos são mais para as pessoas católicas, por isso eu ponho lá católicos. Mas então vamos ver então quais são os versículos que tiram a honra de Maria. Não dão, tiram. Você pode pensar que é mentira, mas aqui vai. Eu vou trazer aqui para a honra e glória do Senhor um versículo que se encontra em Mateus 12, é que estava até de pôr ali, mas eu vou pôr aqui assim. Os irmãos todos sabem aquela parte que Jesus estava pregando a palavra do Senhor aos discípulos. E chegou lá a sua mãe e seus irmãos, os irmãos de Jesus. E este homem está dizendo assim, na palavra do Senhor diz assim, Mateus 12, 46 a 50. Depois eu vou mostrar o coisa. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar. E disse-lhe alguém, eis que está ali fora teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha irmã. Sou a minha irmã e minha mãe. Mateus 12, que vem por aqui para os irmãos verem. Mateus 12, 46 a 50. Diz assim. Como os irmãos acabaram de ver, e falando ele à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos e querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara, quem é minha mãe e quem são irmãos? Isto é, ignorando totalmente Maria e seus irmãos. E estendendo a mão para fora, estendendo a sua mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí vindo agora esta passagem, se você realmente faz a vontade do Senhor, você é considerado irmão de Jesus Cristo e irmão de Jesus Cristo. Agora, se você não está fazendo a vontade do Senhor, você não é considerado da família de Jesus Cristo. Aqui está bem explícito. Bem explícito. Ele está dizendo, a tua mãe está ali fora e teus irmãos. Meus irmãos, reparem que Maria e os seus outros filhos estavam lá fora e queriam falar com Jesus. E ela veio para interromper. E Jesus tirou-lhe, Yeshua tirou-lhe todo o direito e pôs sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Eu disse que Maria estava lá fora, mas os seus outros filhos. Será que você também não sabia que Maria teve mais filhos? Isso é outra mentira que a Igreja Católica esconde dos filhos de Deus, dos fiéis. A palavra do Senhor diz em Mateus 13, vou por aqui para vocês verem, Mateus 13, Mateus 13, 55, diz assim, não é este o... Ok, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio? Quer dizer, de onde é que veio este homem? De onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Só Maria teve 4 filhos mais depois. E também tem, e diz assim, e não estão entre nós todas as suas irmãs?
De onde lhe veio depois tudo isso? Só, meus irmãos, quer vocês queiram, quer não, Maria teve mais filhos. Eu sei que muitas pessoas vão pensar que estes nomes que eu acabei de me referir está-se referindo aos apóstolos, aos discípulos. Mas, graças a Deus, que há versículos que confirmam, que mencionam os discípulos e mencionam também, como é que é dizer? Mencionam também Maria. Mencionam os discípulos e mencionam os irmãos. E encontra-se em João 2, vamos ver aqui. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E depois diz assim, e foi convidado também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Eu acho que pulei aqui uma coisa, os irmãos que me desculpa, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, quais são as notas que eu tenho aqui. É 12, I'm sorry. E depois vai ler também aquilo, mas é João 12, e diz assim, e depois disso desceu a Cafarnaum ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Os irmãos estão vendo? Ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali muitos dias. Aqui está bem claro que Maria teve sim mais filhos. Ela só guardou a sua virgindade até Jesus nascer. E depois ela viveu uma vida como qualquer outra mulher. Até porque Deus não pedia a Maria que ela se guardasse pura. Que ela se guardasse assim, como é que se diz? Intocável pelos homens. Mas a Igreja Católica faz dela uma virgem. Que ela já não é virgem, meus irmãos. Ela deixou de ser virgem depois de ter Jesus Cristo e quando começou a viver uma vida... aliás, deixa-me recuar um pouco, que as pessoas podem interpretar mal. O que eu quis dizer é que ela, depois de ter Jesus Cristo, ela começou a viver uma vida com José como qualquer outra mulher, e ela aí deixou de ser virgem, passou a ser uma mulher normal. Mas também a palavra do Senhor não diz de maneira nenhuma para adorarmos. E tem aqui mais 2 vezes que Yeshua, Jesus Cristo, tira o tapete debaixo dos pés de Maria, tirando-lhe a honra que a Igreja Católica está pondo nela. Jesus Cristo não se cansou de várias vezes tirar o tapete debaixo dos pés dela quando ela tentava dar ordens. A primeira vez foi quando ela o chamou lá fora, estando ele pregando a palavra de Deus. Ela aqui estava querendo que Jesus parasse de dizer a palavra do Senhor e fosse ter com ela. A palavra do Senhor diz, e falando ele à multidão, eis que estava lá fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar, e disse a alguém, está ali tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. E ele disse, irmãos, que os irmãos eram estes aqui, e a mãe, eram estes aqui, os que faziam a vontade do meu Pai. O que é que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que eles não faziam a vontade do Pai Celestial. A segunda vez foi nas bodas de Canaã, e nós vamos ler de Canaã, vamos ler em João 2, diz assim, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ok, foi quando ele estava lendo então, e diz assim, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. Ok, a Bíblia, as Sagradas Escrituras fala mãe, mas Jesus nunca a chama para mãe, nunca. E foi também convidado Jesus e os discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Irmãos, olha que se meu filho dissesse uma coisa dessas, já acho que ia ficar ofendida com ele. Mulher! E digo aos meus filhos, tu chamas-me a mim, mamã. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Irmãos, ela está dizendo para fazerem o que ele disser. Olha, houve um atropelamento no Canadá, várias pessoas ficaram feridas. Só sua mãe disse aos serventes para fazerem tudo o que ele manda. O que é que ele manda? Ele manda que adoremos somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aliás, ele repete
portanto, tirando a honra a ela várias vezes. Esta vez foi uma delas, a outra foi como os irmãos virem aqui fora, ele dizendo que, querendo dizer que ela, se estivesse aqui dentro também, era considerada sua mãe e eles seus irmãos. Mas o Senhor está dizendo, vocês já que são os meus irmãos. Irmãos, olha, eu sei que, oh my God, esse vídeo vai fazer muitos católicos ficarem ruins. Peguem nas vossas Bíblias e leiam. Só, meus irmãos, e uma delas que realmente também foi muito forte, foi em Lucas 11, 27 e 28. Vejam só o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Vocês vão ver aqui esta parte aqui assim. Olha, diz assim. Yeshua estava pregando aqui acerca dos espíritos imundos, e outras coisas mais. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a sua voz, disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. De quem é que eles estão falando disso? De Maria. Ela levantou-se e ela diz: Bem-aventurada, o ventre que te trouxe e os peitos que tu mamaste. E ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mais uma vez, meus irmãos. Olha, eu já tenho 3 vídeos a falar de Maria e os 3 vídeos, infelizmente, quase todos, são sempre as mesmas passagens. Porque não podemos ir mais além disso, meus irmãos. Não há uma vez aqui na palavra do Senhor que Deus mande que devemos de dar ênfase, adoração a Maria. Se os irmãos repararem todos os versículos que eu vos li, Jesus e Yeshua está tirando a honra de Maria. A palavra do Senhor não diz se ela realmente não andava segundo as Sagradas Escrituras. Não diz. Não diz. Mas uma coisa a palavra do Senhor nos adverte: não devemos de adorar outros deuses. Não devemos de adorar ninguém. Aliás, até aqui a Igreja Católica fez dela uma deusa. E aqui em Deuteronômio, que eu já li este versículo no outro vídeo que eu fiz, diz aqui assim. Deuteronômio 4, 16 e 17. Guardai-vos, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que viste o Senhor, no dia em que o Senhor falhou convosco. E depois diz: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de alguma figura semelhante de homem ou de mulher. E o que é que a Igreja Católica faz? Pega Maria, faz uma imagem e manda as pessoas adorarem e fazerem dela uma santa. A Igreja Católica, mais uma vez, está errada. Ela está fazendo milhares de pessoas errarem. Infelizmente, irmãos, eu não posso fazer ninguém acreditar em nada. Eu sei que alguns estão assim, um tanto ou quanto com o pé atrás, sem saber se tudo isto é verdade ou não. Meus irmãos, se você não acredita na palavra de Deus, você já está condenado. Se você acredita na palavra, você abre a palavra, lê a palavra, não há mais que duvidar. Mas eu vou fazer uma proposta a vocês. Se você acha que isto é mentira, você pega nestes versículos que eu vou escrever abaixo, que eu sempre ponho abaixo de meus vídeos, e você leva um padre. E você diz: seu padre, isso é verdade. Está dizendo aqui que Jesus Cristo levantou-se a voz e disse, aliás, como a mulher levantou a voz e disse: bem-aventurados o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. E Jesus Cristo disse: antes, está dizendo assim, em vez disso, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra e aguardam. Ou então perguntou ao padre: será que Maria teve mais filhos? E também perguntou ao padre: será que Maria não fazia a vontade do Senhor? Porque aqui diz que aqueles que estavam ali ouvindo o Senhor, há que são considerados os irmãos de Cristo e a mãe de Cristo. Eu quero que vocês ouçam o que o padre vai falar. De certeza que o padre vai ficar, como é que é dizer, encabulado. É capaz de ele dizer: vocês já estão ouvindo alguma protestante para aí a falar mal da palavra do Senhor. E você então o que é que faz? Você leva uma Bíblia consigo. Leva a Bíblia, abre a Bíblia e diga-lhe: então o Senhor que me explica o que é que está dizendo aqui. Eu quero abrir os meus olhos.
Meus queridos irmãos, se você teimar em não ver, eu não posso fazer bem nenhum. Não adorem Maria, adorem somente a Deus Todo-Poderoso. E eu sei filho amado. Maria não pode proteger ninguém, não tem poder. Maria está no céu, ou seja, Maria está como os santos todos, que os filhos de Deus, que foram fiéis a Deus, estão com Deus. Maria está com Deus, como todos aqueles que a palavra do Senhor diz que quando Jesus Cristo estava na cruz, o ladrão que disse ao Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Só por esta passagem podemos ver que quem morre segundo a vontade do Senhor, segundo uma vida santificada a Deus, porque ele reconheceu Deus ali como Senhor e Salvador, ele vai ter com Deus para o paraíso. Só se Maria e todas as pessoas que morreram, se realmente estiverem conforme a palavra do Senhor, ela está com Deus. Agora, as pessoas que fazem dela uma deusa e dizem que ela está, como é que é dizer, deixa eu ver se eu desliguei isso. Como é que é dizer, meus irmãos? O que eu queria dizer que eu fiquei agora um tanto ou quanto perturbada com o telefone. Maria se morreu santificada, quer dizer, sem pecado, porque, como os irmãos virem, ela viveu uma vida como outra mulher qualquer, e acredito que ela esteja na presença do Senhor, sem dúvida nenhuma, mas não acredito que ela possa... como é que eles dizem? Que ela intercede por nós, não. Somente há um que intercede por nós ao Pai, é o Filho. Somente o Filho intercede por nós ao Pai. Agora Maria, juntamente com todos aqueles que foram fiéis a Deus, estão na presença do Senhor, sem dúvida nenhuma. Mas agora dizer que ela é santa, a orar a ela, pedir a ela, não. Ela não é um Deus, nem uma deusa, para que a gente possa adorar. Eu acho que eu terminei. Como eu já disse aos irmãos, eu acho que não há muito mais a dizer. O que eu vou terminar é dizendo que, como eu já disse aos irmãos, nenhuma religião é santa, porque a palavra do Senhor é que é santa. E infelizmente todas as religiões, umas puxam para um lado, outras puxam para o outro, umas adoram mais Deus, outras adoram mais Jesus, outras adoram mais Maria, outras adoram imagens, e nós temos que adorar aquilo que a palavra do Senhor manda, adorar o Pai, adorar a Deus sobre todas as coisas e não ter mais deuses nenhuns perante nós. Não devemos ter mais deuses nenhuns. Só, meus irmãos, quanto à igreja evangélica, como eu já disse, eles também, eles e todos, estão falhando muito por causa do maldito do dinheiro. A palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor ao dinheiro. E por causa do amor ao dinheiro, e toda esta idolatria que está se passando na Igreja Católica não é nada mais, nada menos do que o amor ao dinheiro também. O amor ao dinheiro faz com que as pessoas façam imagens para vender, façam missas, eles paguem as missas para que as pessoas vão para o céu, do purgatório. Não há purgatório, também esqueci de mencionar aí, não há um versículo, sequer, que fale sobre o purgatório. Eu esqueci-me de mencionar aí, mas agora eu não posso ir buscar versículos à palavra do Senhor que falam no purgatório, porque ele não existe. É a mesma coisa que eu também não posso ir buscar versículos do Papa, porque não existe o Papa. Este homem que se diz Papa é um homem que está se denominando segundo as leis deles próprios, não as leis de Deus. Como eu já disse, eu acho que já falei sobre tudo. Mais uma vez eu quero pedir perdão a algum irmão se eu por acaso disse alguma coisa que te ofendesse, mas enquanto eu estiver dizendo aquilo que a palavra do Senhor está falando, eu acho que quem tem que pedir perdão não é a mim, peçam perdão a Deus. Peçam perdão a Deus, meus irmãos. Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor. Agora eu vou começar na minha rotina de fazer os vídeos que o Senhor me dirigir a fazer. Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor.